Para modelar com massas, o primeiro passo é clicar em Meshing and Site, o menu, e clicar em In Place Mesh. Ele está avisando aqui que o Revit habilitou o fato das massas serem mostradas. Então, tudo que você criar com massa, a partir de agora, estará visível. Eu posso atribuir um nome qualquer para esta massa, ou simplesmente dar OK. Bom, o que são massas? Massas servem para vocês fazerem estudos volumétricos de seu edifício. Normalmente os primeiros estudos, os estudos esquemáticos, e a partir deles vocês poderem criar as suas paredes, os seus pisos, os seus telhados. Então, a partir de um estudo básico, que você pode ou não continuar avançando, novas ideias, novos volumes, novos jogos de volumes, até chegar num ponto interessante e a partir deste ponto você criar o seu projeto de fato. Bom, o primeiro ponto aqui é que eu preciso desenhar a minha geometria da base. Então, eu vou lá, desenho a minha geometria da base, como por exemplo aqui, 9 metros, portanto. Estas linhas todas, se você quiser selecionar alguma individualmente, você precisará pressionar o botão Tab no seu teclado. Senão você vai selecionar toda a geometria de uma vez só, independentemente de qual seja o formato dela. Se eu cliquei aqui, ele vai selecionar a geometria inteira. Se eu pressiono Tab, ele alterna aqui entre as possibilidades próximas. Ok? Isso eu estou falando porque eu posso pegar aqui essa linha e variar aqui ela para 5 metros e esta para 10 metros, 5 por 10. Bom, tenho minha primeira geometria. E daí, para fazer minha primeira modelagem, eu clico nesta geometria e marco aqui em Create Form. Quando eu marco aqui, automaticamente ele já vai me dar uma altura para aquele objeto. Esta altura que eu posso modificar aqui. Tem 3 metros, eu quero com 5 metros de altura. E o interessante aqui da massa é que ela é uma modelagem bem livre, bem intuitiva. Então eu posso, por exemplo, selecionar somente esta aresta daqui e aumentar a altura, por exemplo, para 8 metros. Bem como posso também selecionar somente um ponto. É só apontar. Se eu apontar para a aresta, ele seleciona a aresta. Se eu apontar para a face, ele seleciona a face. E se eu apontar para algum ponto final, ele seleciona aquele ponto final. E também posso modificar as posições dela. Essa daqui vai ficar a 15 metros de distância, a 12 metros de distância. E posso subir um pouco, dar alguma altura extra. E ele vai fechando aquela modelagem para mim. Então, com minha primeira modelagem feita, eu posso criar outras modelagens utilizando a base delas como novo plano de trabalho. Então, eu posso vir aqui novamente com um objeto qualquer e quando aponto para a face, ele já reconhece aquela face como meu novo work plane. Então, ele já é mais facilitado em relação ao modo de modelagem padrão. Ele só não vai entender esta face aqui porque ela está arqueada em todos os sentidos. Então, ela não é uma face plana. Mas eu posso vir aqui, selecionar uma área qualquer e Create Form. Ele vai criar também já uma forma, que da mesma forma, da mesma maneira eu posso modificar aqui valores. Qualquer face dessas eu posso selecionar e puxar ou definir aqui a dimensão exata. Seja face, seja aresta.
Eu puxei nesse sentido, então ela ficou assim também. Eu posso atribuir materiais diferentes para essas massas. Então posso clicar aqui na massa e vir aqui no material e selecionar qualquer outro material. Uma pintura branca, por exemplo. A mesma coisa com esse objeto. Estou selecionando aqui com o Tab. Selecionei o volume inteiro. E vou colocar uma outra cor. Ok? Bom, próximo passo. Eu posso utilizar, primeiro que eu posso utilizar qualquer dessas faces para desenhar os meus volumes, certo? Porém, se eu clico aqui em Create Form, na setinha dele, eu tenho a opção também de criar Void Form. Ou seja, ao invés de ele fazer um sólido, ele vai fazer um void, ele vai fazer um sólido que vai recortar o meu objeto. Então, a partir daqui, eu posso utilizar também estas novas faces e fazer meus novos estudos. Eu vou deletar esse sólido aqui. O que é que eu posso mais fazer? Se eu tenho aqui qualquer objeto criado, nós vimos aqui que nós podemos mover esses objetos, sejam faces, sejam arestas ou sejam pontos. E da mesma forma que eu posso movê-los, eu também posso rotacionar estes objetos. Então posso, por exemplo, apontar para essa face e rotacionar com o Rotate, atalho RO, 30 graus de rotação. E vou dar uma altura aqui de 10 metros, de 20 metros. Selecionar o objeto, aplicar o mesmo material deste aqui. Só selecionar para conseguir copiar. Aqui. Tab para alternar, conseguir selecionar. Ctrl V. Bom, não copiou. Então vamos aqui, pintura branca. Certo? E com meu objeto selecionado, se eu seleciono só uma face ou todo o objeto, ele já me dá opções aqui novas, ó. Por exemplo, X-Ray, Add Edge, Add Profile. Como funcionam estas opções? Se eu seleciono aqui e adiciono uma Edge, por exemplo, eu vou estar adicionando uma linha nova naquela face, que ela vai se adaptar inclusive à curvatura daquele objeto. Adicionei uma linha aqui, uma linha aqui. Esta linha, a partir de agora, também pode ser uma linha editável. Então, se eu movo um pouco para dentro, ela, tanto a linha como ele dividiu um pouco aqui também a minha face, que pode fazer parte do meu estudo agora. E dessa forma ajudando a esculpir o meu objeto. Deixa eu dar um Ctrl Z. Posso também aqui, por exemplo, clicando aqui numa face qualquer, marcar em Add Profile. O Add, ele faz uma linha vertical. O Profile, ele corta o meu objeto num determinado plano. E este plano também pode ser rotacionado, para deixar o meu objeto ainda mais complexo. Se eu quiser depois, eu posso selecionar esse plano e deletar, e o objeto vai voltar ao normal. Então, vou dar Ctrl Z e selecionar novamente o plano, uma face.
Eu também posso clicar em X-Ray para visualizar, é mais um modo de visualização, na verdade, esse X-Ray, que o objeto vai ser visualizado transparente, mesmo que ele não esteja com o material transparente, mesmo que o objeto esteja totalmente opaco, e além disso ele vai conseguir, vai facilitar aqui a visualização do esqueleto da minha massa. Então vou conseguir ver os pontos, as linhas, tudo que define aquela minha forma, de maneira que facilite ainda mais eu conseguir trabalhar com minha forma. Se eu não preciso mais desse tipo de visualização, eu posso clicar novamente em X-Ray para voltar aquilo ao normal. E por fim aqui o Dissolve, na verdade ele vai deletar todas as superfícies criadas e vai deixar somente os planos principais que foram utilizados como referência para a criação daquele determinado objeto. Agora eu vou desenhar uma nova forma aqui, retângulo simples mesmo. Vou criar uma forma com aquele retângulo e para mostrar também que existe essa opção aqui, ó, Lock Profiles. Para que serve esta opção? Serve para que a base e o topo do meu volume sejam sempre iguais. Então, se eu tentar mover somente a aresta, como a base deve ser sempre igual ao topo, aquela aresta vai levar junto a outra base. Se eu mover o ponto, as duas bases vão ficar sempre iguais. Se eu clico aqui, por exemplo, numa face qualquer desse sólido e marco aqui Lock Profiles, ele vai quebrar a minha forma, porque a minha base e o meu topo já não estavam mais iguais, estavam rotacionados, apesar das dimensões iguais, mas estavam rotacionados, que era o que estava definindo esta forma como ela é atualmente. Se eu quero voltar ao normal, eu clico em Unlock Profiles. Então, eu posso voltar a trabalhar livremente com as minhas arestas, pontos e faces. Quando você usa uma face qualquer de um objeto para modelar um outro objeto, então ele reconheceu aqui, ele se destacou, certo? Quando eu apontei, ele ficou destacado, dizendo que eu posso usar aquilo ali como face de workplane para criar aquela minha nova superfície, meu novo volume. Este volume, quando ele foi criado sobre outro, quando eu seleciono o volume inteiro, eu posso clicar, por exemplo, aqui em Pick New Host. Quando eu clico em Pick New Host, eu posso levar aquele objeto para uma outra face. Pick New Host, desde que aquela face seja reconhecida como face. No caso dessa daqui, ela ainda deu esse erro porque não é uma face reta. Ela é uma face totalmente curva. Então ele disse que não conseguiu pegar exatamente o ponto correto, mas ele ainda assim conseguiu levar para lá. E por fim também existe aqui esta opção, ó, Divide Surface, que serve para você dividir a sua superfície em patterns, em configurações com divisas em X e Y, e que esta opção a gente vai trabalhar ela com mais cautela, maior nível de detalhe, num tutorial mais à frente avançado aqui sobre massas. Mas por enquanto este é o nosso tutorial básico de massas, que só para finalizar aqui eu clico em Finish Mesh e ele passa a ser um objeto modelado com massas, que você não deve utilizar massas, só uma pequena observação, para criar geometrias finais no seu projeto. A ideia de massas é criar um volume para ser usado como referência para a criação dos meus objetos finais.
Então, eu ainda tenho a opção aqui sempre, ó, de ligar ou desligar essas minhas massas. Não propriamente o volume, como mostrado aqui, mas o fato de mostrar ou não é somente a massa ou a massa junto com os mass floors também, ou utilizar o mostrar ou não mostrar, ou toda a configuração de acordo com a opção da vista. E parte 1 de massas fica por